Oi, Claude Piron foi um tradutor, trabalhou na ONU, ele era psicólogo também. E ele escreveu um livro chamado Reações Psicológicas ao Esperanto. E eu vou dar uma resumida, vou colocar o texto aqui dele, né? E eu vou dar uma resumida assim. Ele diz o seguinte: quando você, numa roda de conversa, cita a palavra Esperanto, as pessoas quase sempre têm muitas coisas para falar sobre o Esperanto, mesmo que elas não tenham a menor ideia do que o Esperanto seja. E quando é trazida essa ideia de língua auxiliar, língua internacional, que o Esperanto evoca, né? As pessoas elas entram num processo de defesa do português, da sua língua materna. A ideia de língua internacional traz assim uma mensagem como se o Esperanto quisesse ser uma língua universal que fosse substituir todas as outras línguas do mundo, né? Então, a partir de um determinado tempo, quando o Esperanto conseguir esse plano maligno, ninguém vai mais falar outra língua a não ser Esperanto. Aqui no Brasil, ninguém mais vai falar português, vai todo mundo ser obrigado a falar Esperanto. E isso cria uma revolta muito grande nas pessoas, né? E é justamente o contrário disso, né? Você pode tentar explicar que não é nada disso, que é o contrário, que o Esperanto quer ser uma língua auxiliar para ser usado apenas nas comunicações internacionais, para facilitar essas comunicações internacionais e que cada povo vai continuar falando a sua língua. O brasileiro continua falando português, o russo continua falando russo, só que ao invés de usar uma língua de um terceiro país, como dos Estados Unidos ou da Inglaterra, ele usaria uma língua que é 10 vezes mais fácil de se aprender. Mas por mais que você explique isso, uma vez que a pessoa já entrou nessa defensiva, fica difícil ela aceitar novas ideias. Ela, no fundo, ela continua acreditando que o Esperanto quer matar a sua língua mãe, né? Aí entra uma coisa assim até meio de algo familiar, né? Como se alguém quisesse matar a sua mãe, né? Alguém que quer matar a sua língua materna, a língua que você usa. E não tem jeito, né? Aí é diferente, não vai mudar, a pessoa não quer assumir. Como alguém que, por exemplo, que votou no Bolsonaro, que fez campanha para ele, apesar de tudo que já foi mostrado, né, hoje em dia, quando as coisas estão aparecendo melhor, fica muito difícil para essa pessoa voltar atrás e falar: olha, eu errei, eu me enganei, ele me enganou. Existe um grupo que ainda continua, né, tentando provar que tinha razão. Isso depois vocês podem ler no texto do Claude Piron, com mais detalhes. Mas eu queria entrar agora num tópico que ele não abordou, que é a reação psicológica dos poliglotas ao Esperanto. Existem dois tipos de poliglotas, né? Existe um poliglota que se interessa por muitas línguas, que fala já algumas línguas e, em geral, ou ele gosta do Esperanto ou ele não se interessa porque ele está ocupado aprendendo birmanês ou está ocupado aprendendo tupi-guarani, seja lá o que for. E quando alguém fala sobre Esperanto, se ele não está interessado, ele simplesmente não reage, ele acha aquilo uma coisa natural que alguém tenha interesse por Esperanto ser mais uma língua. Agora, existe um outro tipo de poliglota que na verdade não seria poliglota, né? Às vezes é uma pessoa que ela pode ter estudado algumas línguas, mas ela tem um vínculo muito forte com o inglês ou com o francês. Ela tem um vínculo muito grande com aquela língua, ela estudou muito, ela teve muito trabalho. Então imagina alguém que estudou inglês durante muitos anos, fez intercâmbio, morou fora, trabalha com inglês, dá aula, vive disso ou pretende viver disso e chega um imbecil com uma idiota de que todo mundo não precisa aprender inglês porque tem uma língua que é 10 vezes mais fácil. Aí a reação é um pouco mais forte, né? Por exemplo, num grupo de poliglotas onde você chega e fala: ei pessoal, eu estou aprendendo birmanês. Aí você vai ver alguns comentários do tipo: ai que legal, também quero. Ou
As pessoas que não estão interessadas não ignoram, mas muito, muito raro. Eu nunca, não me lembro de ter visto isso, alguém falar assim, ah, que absurdo ler, aprender birmanês onde já se viu, que coisa idiota, uma ideia absurda. Não, as pessoas ou entram na brincadeira, entram também querem aprender ou não ignoram. E com o Esperanto isso não acontece, as pessoas entram para reagir. E geralmente com aquelas mesmas ideias, né? Que o Esperanto não pode substituir as outras línguas, ou que o Esperanto é uma língua sem cultura, ou que ninguém fala Esperanto, ou que não existem falantes nativos em Esperanto. Quer dizer, coisas erradas que se você fosse no Google ali por 2 minutos você veria que não é nada disso, né? Que é bem diferente disso do que aparece. Interessante que existe um encontro poliglota que eu acredito que seja o maior encontro poliglota do mundo. Ele começou em Berlim, a última edição ele foi na Eslováquia, esse ano teve uma edição online por causa da pandemia, e lá o Esperanto tem um papel muito grande. As pessoas gostam do Esperanto, as pessoas se interessam, parte delas, né? Não é um evento esperantista, é um evento para todas as línguas, mas ele tem uma aceitação boa, talvez pelo fato de serem verdadeiros poliglotas, né? E não uma pessoa bilíngue ou trilíngue que aposta numa determinada língua estrangeira como algo muito importante para a vida dela. Então é isso, pessoal. Seria interessante que as pessoas, antes de falar sobre qualquer assunto, que elas procurassem saber sobre o que estão falando. Porque fica assim até um pouco vergonhoso, né? É como alguém chega e fala, olha, a Terra parece chata mesmo, ela parece ser plana. Quando você olha para o horizonte, assim, na praia, ela realmente parece ser plana. Mas a ciência diz que não, que ela não é. O Esperanto parece ser alguma coisa ou parece ser outra coisa, mas se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que não é isso, não é o que pode parecer, né? Então é sempre bom quando a gente for falar sobre um assunto, seja de qual for, não só Esperanto ou sobre geografia, mas a gente saber um pouquinho. E se a gente não sabe, se tiver interesse, pergunta. Se não tiver interesse, não pergunta. Mas é muito feio quando a pessoa coloca uma opinião e essa opinião está completamente errada, baseada apenas na opinião e não baseada em fatos. Então tá, quem quiser saber mais, eu deixo aqui o link do artigo do Claude Piron e também um link para alguém, se vocês quiserem, pesquisar um pouco mais sobre o Esperanto. Um grande abraço a todos, espero não ter ofendido ninguém, tá? Boa noite.